Seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como construir usando o Vibe Coding do zero. E hoje nós vamos usar o Anti-Gravity do Google. Eu espero que você goste desse vídeo. Se achar útil, se inscreve no canal, deixa o like e deixa o seu comentário. E não se esqueça de verificar se o sininho está ativado para receber notificações. Aqui tem vídeo novo sobre Vibe Coding toda semana. Antes de mais nada, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Estou ajudando a galera o máximo que eu posso aqui, de forma gratuita, tá, pessoal? Parte 1. O que é um IDE? Interface Visual para Código. Todo programador trabalha numa bancada. No computador, essa bancada tem um nome, IDE. No centro fica o editor. É aqui que o código é escrito, linha por linha. Do lado, os arquivos do projeto. E embaixo, o terminal. E aqui está a virada. Você descreve o que quer e o agente escreve o código por você. É isso que um IDE é hoje, o lugar onde a ideia vira software. Estamos aqui no Anti-Gravity, o nosso IDE. É uma interface visual para você criar o seu código, ou melhor, para você pedir para a IA criar o seu código. Já antes de mais nada, deixando bem claro que eu não sou programador. Eu faço Vibe Coding há 2 anos, tenho uma agência de marketing há 5 anos, já construí soluções para clientes que até hoje são utilizadas com WhatsApp API, central de atendimento, automação de vendas. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que dá para fazer, vou fazer o meu melhor possível aqui para entregar esse conhecimento e fazer você conseguir atingir novos patamares. Estamos aqui na nossa tela inicial do Anti-Gravity. Ele já vai perguntar aqui se você quer abrir uma pasta ou clonar um repositório. Repositório você pode clonar quando você tiver hospedado no GitHub o seu repositório de código. No momento nós vamos fazer local, então vamos apenas abrir uma pasta e vamos nomear aqui o nosso sistema. Hoje, o que eu vou criar aqui com vocês, além dos outros sistemas que eu já utilizo, nós vamos criar um sistema gerador de carrosséis, que o pessoal pediu muito. Vamos chamar ele de gerador de carrosséis mesmo e vamos abrir a pasta. Confia, coloca que você confia na pasta, ok? Aí aqui a gente já tem a nossa interface. A gente consegue fazer o código e vai aparecendo as alterações que a gente faz aqui. Aqui embaixo, na direita, na verdade, a gente tem o nosso chat, que é onde a gente vai pedir as coisas. Aqui nós temos alguns modelos do próprio Google, o Gemini, várias versões, e ele também disponibiliza aqui o Sonnet e o Opus, que são do Cloud, da Anthropic. Esses modelos aqui são os que eu utilizo particularmente, tá? Então, primeira coisa aqui, você acabou de baixar o aplicativo, nós vamos vir nas extensões aqui, clicando aqui em Extensions, e aqui nós vamos pesquisar Cloud Code, tá? E aqui nós vamos instalar. Coloca aqui confia. Agora nós vamos ter um botãozinho aqui em cima que a gente vai abrir o Cloud Code. Então nós vamos clicar aqui, Open Cloud Code, e nós vamos fechar esse agente aqui, ok? Ele já vai estar logado aqui porque eu já instalei o Cloud Code anteriormente, mas se você não tiver logado, ele vai pedir para você fazer o login, tá? Eu já tenho o plano Max, então vou consumir alguns tokens aqui do Opus. Tem o Fable também, que é o modelo mais avançado, só que eu só uso ele quando é alguma coisa mais elaborada para algum cliente. Aqui no tutorial, o Opus 4.8, que é o padrão, já vai resolver a situação. Então nós vamos fechar essa aba da extensão e aqui nós vamos fazer o prompt completo. Ah, mas eu não sei fazer prompt. Então nós vamos começar criando uma skill, tá? Como eu gosto de fazer? Já falando aqui a real para vocês. Eu prefiro ativar o microfone e sair falando. Então nós vamos começar criando uma skill para gerar esse aplicativo, que vai ser uma skill, é uma habilidade para a IA depois poder gerar o aplicativo da forma correta. Então vamos botar gravar aqui. Eu preciso que você crie uma skill para esse projeto que seja especialista em arquitetura de sistemas. Ela deve ter todo o guia de como criar um sistema com uma arquitetura robusta que sirva para múltiplos clientes. Neste momento, nós vamos fazer um MVP, mas a arquitetura já deve ser pronta para uma futura escala. Colocou aqui, só antes de enviar, nós vamos apertar aqui barra, vamos clicar na verdade aqui, ó. Nós vamos mudar aqui o modelo, aí você só confirma se está no Opus, tá? Você pode usar também o mais baratinho, o Fable, que eu recomendo você utilizar só se você for
querer gastar um valor aí mais expressivo, né? Ele consome muito mesmo. E eu tenho o plano Max, dá para usar bastante até, só que depois disso ele começa a cobrar você pelo uso, né? Tem um limite também bem rápido. Aí, aqui para a aula vamos usar o Opus. Selecionou esse modelo e vamos enviar. Então, por que eu estou pedindo essa skill de arquitetura? Porque dessa forma eu já vou ter isso padronizado dentro dessa minha pasta de carrosséis, de gerador de carrosséis, e toda vez que eu for pedir, ele já vai ler esse documento, é como se fosse um documento para a IA, e ela já vai fazer o que precisa ser feito, ok? Aqui a gente consegue ver que ele está pensando e ele vai criar um subagente. Vamos permitir. E ele já vai dentro da nossa pasta, então tudo que a gente fizer vai ficar nessa pasta, tá? Essa pasta, no momento, vai ficar só no nosso computador aqui, mas futuramente a gente pode colocar no GitHub, que é para facilitar as versões serem atualizadas. Eu posso colocar lá no GitHub essa versão atual, e aí quando fizer alguma alteração aqui no meu computador, ele já vai atualizar, ele faz o push lá na nuvem, então ele fica salvando lá. Quando o sistema for para produção, isso vai ser necessário, é importante para você ter as versões lá, porque caso você atualize, dê um erro e dê problema no sistema, você volta, é como se fosse um backup, tá? E no momento a gente vai fazer tudo local aqui. Qual que é a meu intuito aqui com a aula? Eu não quero me estender muito na falação, mas é importante. Vocês têm que entender que essa solução serve para você resolver um problema. Então aqui, esse daqui é gerar conteúdo. É um problema que eu próprio mesmo tinha, eu já criei o meu gerador, já mostrei num vídeo anterior, e vou criar outro aqui do zero para que você consiga entender. Então eu estou mostrando realmente do início. Por que eu vou criar essa solução? Porque eu não quero mais pagar o Canva, por exemplo. Ou se eu quiser pegar e transformar isso aqui num aplicativo para múltiplos usuários, vai servir também. Então, qualquer dúvida, me comentem aqui. Ó, ele já criou aqui, ó, dentro do gerador de carrosséis, ele criou um ponto cloud, que é para o próprio cloud ler isso, porque a gente está usando o cloud, que é o nosso motor de código, tá? Então, ele já criou agents e criou o arquiteto de sistemas. E ele vai me perguntar, você aceita escrever esse arquivo? E ele me mostra aqui. Então, aqui ele fez um arquivo completo, que eu não preciso saber a arquitetura, ele mesmo já fez, perfeito? Vamos confirmar e ele vai fazendo, tá? Tem as opções aqui embaixo, ó, você consegue colocar para ele ser automático, ele planejar alguma coisa, e ele editar e te perguntar se pode confirmar a alteração. Então aí você coloca no modo editar. Eu já vou fazer no modo automático aqui, porque vocês vão ver que vai dar certo mesmo assim. Claro, tem que ter uma revisão depois com esse próprio agente que nós criamos aqui, mas no momento não precisa. Vou colocar o alto aqui, ó, e vou colocar o esforço mais alto, ó. Vou gastar um pouco de tokens para ele gastar mais. Então ele vai ter mais esforço, vai consumir mais tokens, tá? Gasta mais, só que eu quero usar para ser mais fácil aqui na videoaula. Aí ele falou aqui, ó, criei o subagente, arquiteto de sistemas. O que ele é? Um agente especialista em arquitetura de software multi-tenant, calibrado exatamente para o seu caso, uma agência para atender vários clientes. Por que ele sabe disso? Porque já tem um histórico meu do cloud, tá? Então ele sabe que todas as soluções que eu crio é para atender os meus clientes. Acabou que ele já puxou isso do histórico. Então, o que ele carrega? Princípios, modelo, arquitetura, MVP, protocolo de trabalho, checklist de revisão. Então, ele já vai ser acionado quando eu tomar decisões estruturais. Ou seja, se eu pedir para fazer alguma mudança no meu aplicativo, se não funcionar e eu quiser mudar, ou se eu for escalar o aplicativo, eu criei esse agente que ele vai trabalhar nisso. Então, essa é a questão de ter agentes. Acabei de colocar dentro da minha equipe aqui um arquiteto de sistemas IA. Agora vamos começar o aplicativo de fato. Lembrando que eu coloquei no modo automático e eu vou colocar aqui para gravar. Eu tenho essa mania de sempre fazer o prompt falando, porque daí eu falo assim tudo que eu preciso. Se eu fosse ficar digitando ia ser bem mais chato. Uma coisa muito importante, já fiz o meu agente arquiteto de sistemas, que ele é o arquiteto do back-end do sistema, e agora nós vamos criar o arquiteto de front-end e user experience. Então nós vamos mandar outro áudio. Eu preciso que você crie outro subagente, que ele é o especialista em front-end e user experience.
Ao receber um comando e ser ativado, ele vai analisar a melhor forma de fazer aquele aplicativo funcionar, considerando experiência do usuário e front-end. Aqui ele não pega as palavras em inglês que eu falo, ele não pega as palavras em inglês porque eu coloquei para eles entender o português, né? E ele só pega exatamente o que é em português. Então aqui nós vamos pedir para ele criar outro funcionário digital para nós. Este outro funcionário digital, ele vai ser o nosso User Experience, que é a experiência do usuário. Ou seja, eu quero que ele pense a melhor forma de fazer para um usuário a solução que eu vou pedir para ele fazer. Então aqui nós vamos ter o back-end e o front-end. Depois disso, a gente pode partir para o prompt do sistema mesmo. Perfeito, mudei a minha câmera aqui para vocês conseguirem ver melhor. E agora ele mesmo já entendeu. O arquiteto de sistemas cobra o back-end. Agora você quer que o par dele no front, um especialista em UX e front-end. Para quem não sabe, front-end é a parte que o usuário vê do aplicativo, tá? É o que acontece na tela dele ali. Não é por baixo dos panos como é o back-end, que são coisas mais sensíveis, dados sensíveis, o código em específico do app. Então nós criamos agora o especialista em User Experience e Front-End. E ele vai ser acionado, ele vai pensar qual é a melhor forma daquele meu prompt funcionar para um usuário. Ou seja, vai ficar bem melhor. Como esse agente vai reger todas as decisões de interface do projeto, vou construí-lo com um painel de perspectivas, design de interação, engenharia front-end e pesquisa conversão. Julgar e sintetizar a melhor definição em vez de escrever de um ângulo só. Ele criou aqui um workflow, um script que vai fazer esse meu subagent e vai esperar ele concluir. Então nós vamos esperar aqui ele concluir essa parte, ok? Já aproveitando a parada aqui, pessoal, eu vou ensinar tudo aqui de graça, mostrar para vocês como fazer. Mas para você que quer se aprofundar, quer entrar num grupo exclusivo, eu acabei de lançar a minha comunidade, a Prime Society, que é a sociedade da IA. Dentro dessa sociedade, a Prime, a gente vai ter um grupo fechado do WhatsApp, onde todo mundo ali trabalha com Vibe Coding. Eu vou estar no grupo e os membros vão ter acesso a mim numa call mensal. Ou seja, a gente vai fazer uma live para conversar entre nós, ensinar conceitos, mostrar como estamos aplicando. E o grupo ali vai ficar para ficar tirando dúvidas da galera. Todo mundo trabalhando junto para faturar, ganhar dinheiro usando o Vibe Coding sem ser programadores. Então, se você tem interesse nesse grupo exclusivo, eu vou entregar também alguns aplicativos, no total são 2 até agora, que eu fiz aqui. O gerador de carrosséis, que é o código proprietário, e um sistema de prospecção em CRM automático. Eu vou entregar para vocês o código de presente para vocês começarem no Vibe Coding e poder instalar na sua máquina, poder vender. Você pode fazer dinheiro também se quiser. Se inscreve aqui na sociedade, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo, ok? É o melhor lugar para você entrar se você quer fazer dinheiro com Vibe Coding. E nós temos as vagas iniciais agora que vão esgotar bem rápido, ok? Então clica aqui na descrição desse vídeo. Aqui ele acabou de encontrar um erro nele próprio, né? Ele acabou de me avisar aqui que um sobrepôs o outro e ele mesmo já está corrigindo, tá? Então você vai acompanhando aqui. Pronto, o segundo agente foi criado, ele foi construído por um painel de 3 perspectivas, design de criação, engenharia front-end, pesquisa e conversão e sintetizado na melhor versão. Aí agora nós vamos para o fluxo do sistema. O que é muito importante aqui na hora de pedir o sistema? A gente já criou 2 funcionários que vão trabalhar nesse projeto, dentro da minha pasta que eles vão ser ativados quando for necessário. Só que a gente precisa pensar exatamente o que o sistema tem que fazer para passar da forma mais completa possível para que ele consiga fazer uma funcionalidade bem feita. Por que uma funcionalidade? Por se tratar de um mínimo viável do produto, a gente vai focar só em uma funcionalidade principal, que vai ser gerar um carrossel com um layout bonito. Aí como que eu vou pedir? Vou botar aqui no microfone e vou falando com vocês que eu já tenho esquematizado. Eu quero uma interface onde eu posso colar um texto do carrossel e automaticamente é dividido entre os slides do carrossel para o Instagram, na dimensão correta da plataforma. E esses slides teremos alguns templates, por exemplo, a imagem no topo, o texto embaixo ou vice-versa. Aí o fluxo do usuário será colar o texto, que já fica dividido automaticamente nos slides por quebra de linha, e teremos esses templates para seleção.
Após avançar, o usuário vê todos os slides e pode editar manualmente, subir a imagem que vai ali e depois exportar todos os slides para fazer a publicação na sua rede social. Eu pedi para ele, eu falei da minha cabeça aqui, fui pensando no que eu queria criar e no final eu coloquei para ele analisar e ver se esse é o fluxo completo ou se falta algo na análise dos subagents. E eu vou também colocar inicialmente vou rodar localmente para testes. Eu não vou pedir para rodar com múltiplos usuários ainda, mesmo o meu agente do back-end já tendo esse comando de fazer o sistema pensando em múltiplos usuários. Inicialmente vou fazer local, ou seja, vou rodar na minha própria máquina aqui, porque eu quero o mínimo de custo e o máximo de retorno. Então eu quero gerar os carrosséis facilmente. Vamos ver aqui como é que ele vai me responder. Aí, pessoal, enquanto você está nesse fluxo de criação com IA, às vezes você tem outra ideia no meio enquanto ela ainda está analisando o que você mandou. Você pode gravar ou escrever outra mensagem e enviar, que no meio ele já vai receber, já vai interpretar e vai te dar uma resposta completa, tá? Vamos dar uma olhada. Ótimo, isso é uma decisão de escopo real e o fato de você rodar localmente para testes muda bastante a recomendação técnica. Nada de multi-tenant RLS agora. Vou colocar os dois subagents para analisar o fluxo em paralelo, o designer sobre a ótica tal e o arquiteto de sistema sobre a ótica técnica. Pronto. Então, ele vai botar para trabalhar os nossos funcionários digitais e depois vai sintetizar tudo num parecer, que vai ser o quê? O plano do sistema. Aí, de fato, a gente vai conseguir economizar horas de erros que iriam acontecer se eu não tivesse esses dois funcionários digitais. Então, esse é o mais bacana de trabalhar com IA. Você não precisa saber todas as áreas. Você precisa saber pedir. Então, eu pedi para ele criar dois especialistas aqui, que são os meus programadores, entre aspas bem grandes aqui, que vão me ajudar a criar esse sistema mesmo sendo um leigo dessa área. Eu não sei escrever código, então eu crio o meu funcionário que faz isso. Ele está produzindo, então ele já vai me fazer algumas perguntas, ó. Ele já vai me mandar aqui. Divisão por quebra de linha simples é frágil. Um parágrafo com várias linhas ou linhas em brancos dupla vai gerar slides errados. Provavelmente vamos precisar de um separador explícito, exemplo, tal. Ou dividir por parágrafo com ajuste manual. Falta a legenda hashtags. Todo post de carrossel tem uma legenda. O fluxo só cobre as imagens. O ponto técnico decisivo é o export. O PNG na dimensão exata, idêntico ao preview. É onde a maioria dos geradores quebra por causa de fontes. Texto que não cabe no slide. Precisamos de autoajuste de fonte ou aviso de overflow. Assim que tá o fluxo refinado, mínimo para teste local. Só um instante. Ok, ele já me passou 3 coisas aqui que eu vou ter que tomar decisões. Isso é muito importante no Vibe Coding. Você tomar as decisões do sistema. Faz sentido o que ele falou, então nós vamos tomar a decisão. Enquanto ele vai fazendo ali, a gente já vai responder. Primeiro ponto, por quebra de linha é frágil. Eu quero que a primeira frase seja o título e uma quebra de linha simples faça o subtexto. Por enquanto eu vou seguir com isso. Coloque um gerador de legendas no final também, usando a minha chave API ou coloque direto pelo cloud. Essa questão de usar a chave API para gerar legenda, porque daí se eu compartilhar com alguém, a pessoa pega a chave API dela, que é a forma de consumir da IA, e cadastra ali e ela consome da própria IA dela. Então é opcional se ela quiser colocar ou não. Eu vou colocar direto pelo cloud, que daí ele mesmo já vai consumir os meus tokens nesse caso, tá? Mas futuramente já, se for compartilhar, já usa a chave API. Claro que ele não vai deixar exposto a minha chave API para outros usuários, né? Isso é uma questão de segurança. O ponto decisivo é o export, slide PNG na dimensão exata, idêntico ao preview, tá? Isso ele vai me passar. E o texto que não cabe no slide. 4. Texto que não cabe no slide, quero um auto adjust que fique harmônico. Mandei já para ele já a resposta enquanto ele ainda está fazendo o parecer. E aí vamos deixar rodar. Ele está fazendo o workflow e vai me entregar um parecer final aqui do sistema. Eu já poderia estar criando o sistema, poderia já estar fazendo a tela aqui junto com vocês, mas essa etapa de análise do plano é muito importante. Ela vai nos poupar de dores de cabeça muito grandes lá na frente
Imagina eu criar todo o sistema aqui sobre uma arquitetura frágil, mal feita, e depois, quando eu estiver já usando, tá cheio de problema. Ou quando eu for compartilhar com alguém, mandar o código para alguém, enfim, como eu vou fazer na comunidade ali com o que eu já criei, ele começar a dar problema. Então, nessa questão aqui, a gente faz um planejamento bem robusto para depois não ter problemas no futuro, tá? Muito importante isso. Para qualquer sistema que você for criar, mesmo que seja só para você. E ele está fazendo o workflow aqui, a gente só vai aguardar ele finalizar. Ele terminou aqui o veredito, então o fluxo é a ordem certa: colar, dividir, template, editar, exportar, mas do jeito que está escrito, só cobra o caminho feliz e deixa fora 7 coisas estruturais. Ó, identificou já algumas coisas. Ok? Decisão técnica, o export, recomendação renderar com o Satori e fazer o preview, usar o mesmo motor. Alternativo: se você quiser o atalho mais rápido, HTML to image sobre o DOM. Vamos lá, vamos responder as dúvidas aqui. Regra de divisão, exatamente como no exemplo acima, sim. Proporção default 4:5, sim. Eu gostaria de ter, na verdade, 6 fontes para escolher e a opção de fazer upload manual de uma fonte que eu queira. Tem outro ponto que eu também acabei de lembrar e eu vou mandar aqui mais um complemento para ele. Tem mais uma questão que eu gostaria de mostrar, um ícone miniatura, como se fosse do Instagram, o nome do perfil e o arroba do perfil. E também mostrar o selinho verificado, caso eu queira ativar essa opção. Mandei aqui. E essa parte aqui de ficar conversando, desenvolvendo o app, é uma parte mais chatinha, mas realmente faz toda a diferença, pessoal. Então, a gente só toma algumas decisões conversando com a IA e ela vai te perguntando aqui, você vai olhando com calma e vai respondendo. Aí agora, essa vai ser a etapa final que eu vou fazer aqui de iteração, né, de ficar rebatendo aqui com a IA, conversando sobre o aplicativo, e nós já vamos construir a tela para poder abrir e poder usar ainda nessa aula. Então, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho se você quer aprender mais sobre Vibe Coding junto. Ele vai confirmar 6 fontes mais upload manual, cabeçalho, estilo Instagram, avatar miniatura, nome, arroba, selinho verificado, é uma camada, beleza. Vou registrar isso e construir o primeiro núcleo. Então é isso, pessoal. Ele já vai construir aqui o aplicativo. Vou fazer um corte aqui e vou voltar quando o aplicativo já estiver avançado, ok? Agora ele já está escrevendo vários arquivos aqui dentro da minha pasta, que é o nosso programa, o nosso sistema. Por exemplo, aqui, ó, ele já criou o Cloud, que é os nossos funcionários, e está criando mais arquivos, está criando aqui o CSS, o TSX do app. Então, essa questão aqui, se você não é programador, assim como eu, você não vai saber interpretar. Se você quiser se aprofundar mais, faz a sua pesquisa, assista videoaulas, vá atrás de saber mais, leia livros sobre o tema. Eu encorajo você a se aprofundar no tema, mesmo sem ser programador, assim como eu venho fazendo. Vou me aprofundando nos temas, aprendendo cada dia um pouco mais. Só que isso também não impede você de criar alguma coisa, entende? Então não fica travado aí não. Nossa IA trabalhando aqui, ela já pensou no stack, já colocou que não vai depender das libs, de bibliotecas externas, enfim, e já fez aqui um plano de ação. Então ela está executando, vai demorar um pouquinho. Vou pausar aqui e volto assim que finalizar. Então fica comigo aí no vídeo, bora lá. Ó galera, demorou uns minutos aqui, enquanto eu aguardava ele terminar a lista toda de verificação do app, de construção do app, e ele já fez um README. O README, ele já faz explicando como que você faz para rodar localmente. Aqui, ó, tá? Então ele já disse que eu tenho que rodar um comando aqui. O que que eu vou pedir para ele para facilitar essa questão? Vamos abrir aqui, ó. Ele já rodou, o dev server já está rodando e ele já colocou no ar. Pronto, rapaziada, o nosso servidor de teste está no ar e eu abri aqui o Carrossel. Ele botou o nome da agência aqui, mas isso é porque o Cloud já interpreta que eu tenho agência, tenho histórico, enfim. E é simplesmente isso daqui. Ah, mas o aplicativo não tem menu lateral. Não pedi isso, gente. Pedi para colar um texto e sair um carrossel e é isso que eu vou utilizar. Depois a gente pode ir aprimorando o app. Eu não espero que ele vá funcionar de primeira, mas vamos ver aqui. Vamos colar aqui o texto, ó. Um texto de exemplo. Vamos ver aqui, eu vou tirar o slide, né, porque não quero que vá no texto. Gerar slides. Vamos testar agora na prática se o aplicativo vai funcionar. Pronto, ó. Ele já montou aqui para mim, ó.
Eu pedi para mostrar o cabeçalho, selo verificado e a cor, texto bruto, template padrão, imagem no topo, imagem embaixo, ó, foi o que eu pedi para ele, uma capa hook, ele já fez aqui os ajustes, ó. Então ele gera aqui, ó, ele gerou, e aqui a gente consegue botar uma imagem. Eu vou colocar uma imagem aleatória aqui que eu tenho no meu PC aqui, ó, pronto, ó. Pronto. Ó, tá vendo que ele não é perfeito? Ele não está perfeito esse aplicativo. Ele ainda tem muitas coisas para melhorar. E ele já salvou aqui no meu navegador mesmo, ó. Ainda tem muitas coisas para melhorar. Por exemplo, assim, o layout aqui eu achei que tem muito espaçamento. E agora vamos para uma segunda rodada de ajustes para a gente pedir mais esses ajustes. Então eu vou pedir algumas coisas aqui para ele e vamos mudar. Eu preciso que você faça ajustes agora nos layouts. A questão de mostrar o nome de usuário, o ícone e o verificado, eu quero poder escolher o posicionamento, se isso vai ser no topo, centralizado, alinhado à esquerda ou à direita, ou na parte de baixo, centralizado, enfim, com essas funcionalidades. E eu também quero que você deixe os layouts padrões mais bonitos. Por exemplo, eu coloquei um texto ali, eu percebi que fica um espaço vazio entre o texto e a imagem. Eu quero que o texto se ajuste de forma responsiva, que eu possa escolher entre alinhar à esquerda, centralizado, ou alinhar à direita, mas que ele seja totalmente responsivo e que fique harmônico, com margens de forma bonita e atrativa. Pronto, pessoal, soltamos aqui os ajustes, então o Vibe Coding é isso. Você cria um modelo inicial que nunca vai ficar perfeito, está longe de ser perfeito, mas ele fez aqui e agora a gente vai pedindo os ajustes e ela vai ajustar. Então nós vamos voltar aqui para a versão final, onde nós vamos exportar o carrossel e ver se ele vai exportar certinho, que é a nossa funcionalidade. No nosso app aqui eu fiz umas lapidações, tá? Pedi alguns ajustes. Então, no final aqui, coloquei algumas personalizações, como a posição do cabeçalho, se eu quiser que fique na base, ou no centro, ou na esquerda, a gente pode sempre ir alinhando ele, ó. Se quiser só no centro, ele já muda todos, ó. E o Vibe Coding é isso, pessoal. A gente constrói um esqueleto e vai melhorando ao longo da nossa usabilidade. Então você vai utilizando o app, quero melhorar isso daqui, vai lá, pede para a IA, ela atualiza. Eu recomendo que você vá fazendo isso múltiplas rodadas até conseguir finalizar, deixar do jeito que você gostaria. E depois tem a etapa de botar no ar, que é colocar numa VPS, colocar login, colocar toda a parte de segurança, né? Você vai fazer deploy, pode sofrer ataques. Então esse é assunto para outro vídeo. Se você assistiu até aqui, gostou, se esse vídeo te ajudou, abriu a mente do que dá para fazer com Vibe Coding, se inscreve no canal, deixa o like e verifica se você ativou o sininho das notificações. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.